Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. É com alegria que nós estamos aqui na casa do Senhor para louvarmos, para bendizermos, para exaltarmos o seu santo nome. E para nós poderíamos juntos tomar a palavra de Davi quando ele diz que bom é estar na casa do Senhor e render graças ao seu nome, ó Altíssimo. E esse dia para mim tem sido um dia especial. Quem esteve aqui pela manhã pôde ouvir dos meus lábios um testemunho de que eu estar nesta madrugada de sábado para domingo em minha casa, dormindo. E eu acordei sendo exortado pela minha mãe na fé a buscar uma palavra. E ela diz, abra a Bíblia. E eu não consegui abrir a Bíblia. Ela pegou a Bíblia e abriu. E na leitura que eu achei que era, eu fiquei ali sem entender. Mas segundo o Salmo 116, versículo 12, a palavra de Deus veio nítida a mim, de forma que eu pude compreender. Quando diz, o versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Eu gostaria de ler esse salmo todo, Maurício, com a igreja. E eu de manhã até falei com a igreja, eu não tinha pesquisado o que Deus queria falar comigo o dia inteiro, porque para mim havia uma exortação. Nesse sonho havia exortação. E eu fui buscar a exortação, eu fui buscar aquilo que Deus tinha falado comigo, e eu encontrei a resposta. E a resposta para a minha vida vocês verão a partir da leitura e a partir de quem escreveu esse salmo. Esse salmo é lembrado de uma história bem lá atrás. E nós vamos estar lendo com os irmãos. A partir do versículo 1, Maurício, Salmo 116, versículo 1, eu quero ler esse salmo inteiro com a igreja agora. E ele começa dizendo assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez o bem, porque tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todos o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva.
saltastes as minhas ataduras. Ofereci-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Que Deus aplique a sua santa e gloriosa palavra dentro do nosso coração. Amado Deus, Santo de Israel, aqui está a tua igreja nesta noite e todos querem ouvir a tua voz. Já sentimos a tua presença neste lugar, mas queremos que o Senhor possa continuar falando ao coração do teu povo, ao meu coração. O Senhor já falou, o Senhor já fez ferver a minha alma, o Senhor já fez, ó Deus, o meu coração ativar mais uma vez. O Senhor está avivando a minha esperança para que eu possa te servi-lo de todo o meu coração. Nesta noite queremos que o Senhor ative também a tua igreja, avive a tua igreja, porque nós precisamos multiplicar na tua presença em o nome de Jesus. Meus amados irmãos em Cristo, em primeiro lugar, o perdão porque me emocionei cedo e disse que era Davi. Mas esse salmo, se você abrir aí 2 Crônica, no capítulo 20, você vai encontrar essa narrativa, 2 Crônica, capítulo 20, esse salmo é atribuído ao rei Ezequias. E o rei Ezequias, no capítulo 20, ele viveu tudo isso que hoje eu sou impactado por esta palavra, e eu encontrei minha mãe, os seus conselhos nela mesmo em sonho. Nessa palavra, quando ele diz, põe a tua casa em ordem, porque havia uma advertência, eu falei de manhã, havia uma advertência, põe a tua casa em ordem. Se você quiser tomar esse conselho para você também, põe a tua casa em ordem. Foi essa a palavra que foi dada por Deus a Ezequias. Mas naqueles dias, versículo 20, fala da doença de Ezequias, e diz o texto assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que é reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo Ezequias. E quando nós voltamos para o cântico de Salmo que eu atribuí ao rei Davi, eu encontro esse rei agora dando testemunho desse Deus maravilhoso, desse Deus que cuida dos seus filhos, desse Deus que ouve a súplica do seu povo. E pela manhã, quando eu terminei de ministrar aquela palavra pastoral, aí o irmão Ivo lembra do Salmo 46, e quando eu posso agora à tarde buscar um entendimento, a fé de Ezequias mudou a história de toda a sua vida, e a fé de Ezequias nos convida a colocar a nossa casa em ordem e buscar o caminho reto do Senhor e vivermos para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Porque quando nós temos uma experiência com Deus,
E quando nós compreendemos que esse Deus, mesmo quando nós estamos vivendo em adversidade diante dele, mesmo quando nós não estamos fazendo a sua vontade, mesmo quando nós achamos que ele se esqueceu de nós, a mão dele está direcionada para os seus filhos, para trazer graça e oferecer misericórdia. E diz a Bíblia que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E agora, quando eu vou fazer uma busca maior, aí eu encontro Ezequias dizendo no Salmo 116, eu amo ao Senhor. Bota esse salmo aí, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Vamos dizer junto? Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica. E eu quero lembrar você quantas foram as vezes que você dormiu com um problema muito grande e parecia que era insolúvel esse problema, mas na madrugada o Senhor trovejou. Eu posso dizer assim, trovejou, o Senhor te visitou, é melhor, o Senhor visitou enquanto você dormia, e o problema que estava atormentando a sua vida, no outro dia ele já não estava mais, porque a onda forte ele fez passar, e você na madrugada, você ouviu, entendeu, compreendeu que ele te visitou na madrugada e te deu o livramento. É isso que Ezequias diz: eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O versículo 2 diz assim: porque Ele se inclinou para mim os seus ouvidos, e eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. E o texto diz que quando Ezequias ouve, foi a primeira vez, irmão Ivo, que ouvi o profeta voltar para revogar a sentença dada por Deus. Porque Isaías foi ordenado por Deus aí na casa do rei Ezequias, e ele diz: apronta, porque é chegada a tua hora, o teu ministério acabou. Aí o texto que eu li diz que naquele momento ele não fez nada, ele não reclamou, porém ele virou a cara para a parede. Os estudiosos dizem que quando nós viramos a cara para a parede, você não quer olhar para trás, o que está acontecendo do seu lado direito, nem para o seu lado esquerdo, você está olhando para a parede, para compreender a vontade total de Deus na sua vida. É como diz a palavra: põe a tua boca no pó, porque ainda há esperança. Aleluia. Quando você estiver passando por prova, não fica reclamando, não procura João, José ou Manuel, procura o Deus de Israel, o Emanuel, o Deus conosco. Procura Ele, bota a tua boca no pó. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu a voz do meu lamento. Eu não sei se Deus está falando com muitas pessoas nesta noite, mas nos últimos dias, principalmente nos 15 dias do mês de outubro, eu propaguei tanto o Multiplique, e lá em casa todo mundo adoeceu. Eu fiquei isolado. E eu fiquei isolado em um tempo assim de muitos questionamentos para a minha própria vida. E naqueles dias foram os dias piores que eu vivi, nos últimos dias. Os meus olhos, os olhos da minha esposa inchavam de uma maneira que não era compreendido. Ao ponto de nós buscarmos os médicos para que pudessem nos atender, mesmo assim as coisas não estavam. E as pessoas começaram a ligar para mim, eu comecei a brincar dizendo que eu acho que eu sou o mais pecador da igreja esses dias, porque eu estou aqui exilado. A Flávia não pôde vir no primeiro dia, Luciano também estava com a família toda de conjuntivite,
E naquela festividade a minha família não estava. A casa onde eu estou é quase isolada, eu e a mata que tenho, as palmeiras. E eu acordei, botei música e comecei a adorar a Deus. Foi os dias assim que nós resolvemos ouvir o áudio lendo a palavra, ouvindo o áudio. Começamos de Romanos, fomos até 1 João. E quando chegou no livro de aos Hebreus, capítulo 12, o Senhor falou tremendamente comigo, mais uma vez, como tem falado nesta manhã. Nós que estamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, busquemos andar desembaraçadamente, não perdendo a visão do Cristo da cruz. E aí o texto diz: vocês ainda não resistiu contra o pecado até derramar sangue como meu filho. Vocês querem de mim, mas vocês não fazem nada. Eu me lembro: que darei ao Senhor? Eu quero tudo de Deus, mas eu não dou nada para Ele. Vocês ainda não fizeram isso. Aí vem aquela palavra assim, tão gostosa para quem está em espírito. Para quem está em espírito é muito gostosa essa palavra. Não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem quando por Ele é repreendido, porque eu castigo a quem eu amo, e açoito a todos que eu recebo por filhos. Quantos filhos de Deus tem aqui nesta noite? Porque muitas vezes a gente só quer o que Deus tem para nós. Eu quero, o Senhor me deu, mas não quer a correção, não quer o ajustar as suas contas com Deus. E quando eu ajustei as minhas contas com Deus, eu estava há uma semana já da viagem missionária e estava tudo desarrumado. Aí Deus começou a direcionar a minha vida, e eu pude me alegrar na sua presença. Eu pude ver Deus no comando da viagem missionária, mesmo chegando lá, tomei logo a primeira queda, minha esposa tomou a segunda, aí completou, né? As coisas estão apertadas mesmo, mas que aperte as coisas, mas que foguem a bondade de Deus na minha vida. Tudo foi feito para honrar e glorificar o nome do Senhor. E eu vivi uma semana, essa semana eu tenho que contar, né? Foi uma semana de paz, uma semana de abundância, uma semana de prosperidade, uma semana de alegria. É assim que Deus faz. Na vida de Ezequias foi assim. Deus usou Isaías, vai lá e diz a ele que acabou para ele. Mas Ezequias virou o seu rosto para a parede, clamou ao Senhor. E ele diz na sua palavra que eu clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, as minhas súplicas. E agora Ele diz: eu vou invocar o nome do Senhor, enquanto eu viver. Na angústia do inferno, porque você recebe uma sentença de morte de um profeta chamado Isaías, que todo mundo acreditava: eu vou morrer. Mas antes de Isaías sair do pátio, Deus fala com Isaías: vai lá e volta, e conforta o coração de Isaías, porque eu ouvi o lamento, a petição dele, e diz a ele que tem mais 15 anos. Oh, aleluia. Quero falar contigo agora, que você recebe, em nome de Jesus. Não menospreze as lutas, não menospreze a provação, não menospreze a dificuldade, mas através da dificuldade, você vai ter uma intimidade com Deus que você nunca teve. Qual é o salmo que o pastor mais gosta? Eu já mencionou aqui. Deus é o que para nós?
Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente na hora da luta, na hora da tribulação. Por isso nós não temos o quê? Não temos medo. Mas eu não tenho medo por quê? Porque Deus está comigo. Deus está com a igreja, Deus está com você. Aí ele coloca as coisas mais difíceis, ainda que as águas rujam e se espumejem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio que lhe conduz aonde Deus está. Quem está em provação aqui, Deus está lhe convidando agora a ir ao encontro dele. Sabe aonde? Aonde ele está, aonde ele está, aonde ele está. Há um anjo que vai lhe conduzir à presença do Eterno, e lá na presença dele, ele vai dizer: não tenha medo. Ainda que haja guerra, ainda que haja sentença de morte, que eu estou falando de sentença de morte, ainda que haja todos intempéries, eu sou o Deus que corta o arco, quebra a lança e queima o carro no fogo. Eu sou o Deus que tem uma promessa para você nesta noite, aleluia. E ele diz o quê? O Senhor dos exércitos está comigo, só não, o Senhor dos exércitos está com a igreja. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele experimentou isso. É como o próprio Davi também experimentou no Salmo 23, o Senhor é o meu e nada me faltará. Não falta luta, mas não falta a presença de Deus, não falta a misericórdia de Deus, não falta o amor de Deus, não falta a graça de Deus, não falta a bondade de Deus, não falta nada para aqueles que temem ao Senhor e andam com o Senhor e aproveita das adversidades para fazer um caminho de vitória. E a Bíblia, ela tem nos encorajados com testemunho de mártires, de homens como nós, que experimentaram tudo isso. Versículo 4 diz: o que nós precisamos fazer para ter uma vida abundante e multiplicadora? Invocar o nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. O que é alma? A alma é o centro das nossas emoções. O que é que a alma quer? De manhã nós discutimos tudo isso aqui, não foi, Ivo? A alma quer que eu entenda que eu sou um pobre coitado, que todo mundo tem que olhar para mim, que todo mundo... A alma, ela quer, porque ela faz parte, ela está ligada ao corpo. Se o seu corpo está fora de Deus, sua alma também está. Mas se seu corpo está na presença de Deus, sua alma está na presença de Deus. Aí o salmista diz: porque está abatida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Porque naquele momento ele estava lamentando que tinha perdido o reinado. Isso foi Davi no Salmo 42. Eles tiraram tudo de mim, e ele não estava entendendo Deus como no Salmo 23. Mas quando ele compreende lá no final, ele diz: a minha alma espera em Deus, porque dele vem a minha esperança, dele vem a minha salvação, dele vem a minha vitória. Aí quando eu vejo um novo cântico, agora no Novo Testamento, eu vejo um cântico de alguém que viveu todos os intempéries. A vida dele foi deixar tudo que ele tinha de regalia para viver na prova o tempo todo. O apóstolo Paulo foi especialista em prova. Ele chegou até a desafiar a morte, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Depois ele escreve aquele cântico lá em Romanos: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Posso ouvir um amém? É isso. Na angústia nós invocamos ao Senhor e Ele é compassivo, versículo 5. Ele é compassivo, Ele é justo. O Senhor, Deus, Ele vela pela sua misericórdia. O escritor de Eclesiastes diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e não termina nunca. Olha, Ana, Deus está falando. A misericórdia do Senhor não acaba nunca. Mas lá no finalzinho desse Eclesiastes, tem lá, eu acho que é no 29, né, irmã Lina? Põe a tua boca no pó. Não olha para ninguém, olha somente para Deus. Estou falando com a irmã Ana, mas estou falando com todo mundo. Olha para Deus. Olha para Deus. Creia no Senhor. Sabe por quê? Porque no versículo 6 ele disse: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, mas Ele me salvou, aleluia. Ele vela pelos simples, Ele vela pelos humildes, Ele vela por aqueles que creem nele, Ele vela por aqueles que invocam o seu nome, Ele vela por aqueles que se humilham, Ele vela por aqueles que não se exaltam, Ele vela por aqueles que confia a sua vida no Senhor, aleluia. O Senhor vela pelos simples. Dizia ele, eu me achava prostrado, mas Ele me deu vida. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor, ó Senhor, o Senhor tem sido generoso para contigo, porque livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Quem quiser saber um pouco da história de Ezequias, vai lá em 2 Crônicas, versículo 20. Estava sitiado. Quando ele disse ao Senhor, se o Senhor me levar agora, os inimigos vão invadir Israel. Mas além do Senhor dar 15 anos, deu 15 anos de prosperidade. Ainda ele não tinha um filho, Deus deu um filho. Ele não tinha nada, mas Deus tudo. Ele estava derrotado, mas Deus deu a vitória. Eu criei e Ele mudou a minha história. Eu criei e Ele mudou a minha realidade. Eu criei e a mão dEle veio à minha direção. Aleluia. E a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, a mão do Altíssimo te alcançou. Tem nos alcançado. E ele diz assim: eu criei no Senhor. Versículo 10. Eu criei. É quando você resolve a não buscar em homens. Porque o versículo 11 te diz assim, olha, Deus, olha o que Deus está falando com a igreja hoje. Olha, às vezes você tem um problema e em vez de buscar em Deus, você vai buscar nos homens. Ele diz, todos os homens são mentirosos. Os homens não têm nada para nos dar, mas eu creio em Deus. Ei, creia em Deus. Creia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Ele não está dizendo que vai fazer uma coisa, Ele vai fazer o mais. O mais é o impossível. O mais é aquilo que os seus olhos não contemplam. O mais é todas as coisas que você não pode compreender, mas que Deus tem para você nesta noite, em nome de Jesus. É o mais de Deus. Eu criei.
E Deus mudou a sentença da minha morte. É isso que Ezequias está dizendo, eu criei. E Deus mudou a sentença da minha morte. E eu disse na minha perturbação, todo homem não presta, mas Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Posso ouvir um amém? Aleluia. Os homens são mentirosos, mas Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é criador. Sabe por que nós não dedicamos a Deus, não atribuímos a Deus todas as coisas? Porque nós não conhecemos a Deus. Ou quando conhecemos, talvez não aplicamos o nosso conhecimento nele, a nossa fé nele, a nossa esperança nele, a nossa vontade a dele, a nossa vida a dele, dizendo a minha mente é tua, o meu coração. Falamos com os lábios, mas no coração nada é teu, tudo é meu, quem governa sou eu, quem manda sou eu. Mas quando nós experimentamos o querer de Deus na nossa vida, que a gente diz, Deus toma o volante da minha vida, eu entrego o volante da minha vida ao Espírito Santo, eu não vou fazer nada sem ouvir a voz do teu Espírito. Aí você vai experimentar. Eu posso acreditar que aquela palavra de Ezequias para nós, eu coloquei o meu rosto no pó, eu não quis olhar para nenhuma esperança humana, a minha vida eu entrego a Deus. Tem até um cântico que nós cantamos, né? A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa o que sou, servirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. 37, 3 e 4. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele concederá o que deseja ao teu coração. E daí para frente, a minha fala quase que conclui: que darei eu ao Senhor? Você é grato a Deus? Você é grato a Deus por tudo que você possui, por tudo que você tem, por tudo que você é? Você é grato a Deus pela salvação, pela vida eterna, o maior presente que Deus tem? Você é grato a Deus pelos seus filhos? Os filhos que Deus te deu é esse, você tem que ser grato a Deus. Você é grato a Deus pelo seu emprego? Você é grato a Deus pela esposa que Deus te deu? Alguns homens chegam até a dizer, aquela lá em casa, dona encrenca. Algumas esposas dizem, bota até o nome do esposo, o abençoado. Não quero que ninguém me chame de abençoado. Cadê minha irmã, como é que vai seu esposo? Ah, o abençoado está lá em casa. É o abençoado. Eu vou lhe ensinar a dizer hoje o que Deus está mandando dizer. Eu crio no Senhor. Assim como Ele mudou a história de Ezequias, Ele vai mudar a minha história. Porque a minha confiança não está em homem. A minha confiança está em Deus. Eu poderia hoje aqui descrever na minha vida, porque quando eu falo isso aqui agora, da situação que eu vivi, aí essa semana Deus me deu um novo cântico, né? As pessoas nem gostam.
porque as pessoas falam em olho grosso. Aí quando eu vejo aqui Ezequiel dizer: se o Senhor fizer isso comigo, eu vou proclamar o teu nome, eu vou dizer aos meus irmãos, eu vou falar da tua grandeza, eu vou dizer que o Senhor eu vou dizer que não existe Deus igual ao Senhor. Mas tem crente agora, quando ele recebe a bênção, ele não quer compartilhar não, porque ele tem medo de olho grosso. Eu nunca vi olho grosso pegar em crente. Senão Davi não ia para lugar nenhum, Ezequias também, Jesus também. Nós precisamos glorificar e adorar o nome do Senhor e atribuir a Ele tudo o quanto Ele quer que seja assim. Nesses mesmos dias de tanta indefinição na minha vida, eu tenho vivido um momento assim extraordinário. Eu estou brincando até, viu, né? Querendo me, né? Mas Deus tem me abençoado tanto. Tem hora que eu posso ir para a ilha, tem uma casa na ilha, está arrumada. Tem uma casa aqui que está arrumada, todas as casas estão arrumadas. Uma pessoa assim, filho de Dona Tide, a viúva, que chegou na igreja sem perspectiva nenhuma, intentando contra a sua própria vida. E eu achava que eu poderia fazer tudo como eu queria. Vou vender. Não vai vender nada. Vai fazer tudo que eu estou mandando fazer. E até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Mas você tem que declarar que você tem um Deus maravilhoso. Lembra de um outro cântico? Eu gosto de pregar cantando, lembrando aí, o Espírito Santo me lembra, né? Aquele Neto. Eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que cuida de mim, aleluia. Eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que cuida de mim, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, Jesus. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Sabe quem tem esse Deus? A igreja. Ninguém tem esse Deus a não ser a igreja. É esse Deus que está nesta noite nos convidando a entender que tudo que você tem, que tudo que você é, coloca o versículo 12 agora, coloca ele, tudo é graça de Deus, tudo é misericórdia de Deus, tudo é favor de Deus. Eu não sou, eu não tenho, eu não posso, mas em Cristo eu sou, em Cristo eu tenho, em Cristo eu posso, porque eu posso todas as coisas, porque Ele é quem nos favorece, é Ele que nos abençoa, é Ele que levanta o caído, é Ele que te faz prosperar, é Ele que te deu o dom, é Ele que te levou para a faculdade e te formou, é Ele que faz tudo por você, é Ele que tem te sustentado, é Ele, tudo é dele, é dele, é Ele. Engrandeça o nome dEle. Eu agradeço ao Senhor por me tirar do charco de lodo. Eu agradeço ao Senhor que me arrancou do meio da minha parentela, toda ela presa nas obras espiritual da maldade. Eu agradeço a Deus que, além de me salvar e me tirar de lá com uma dívida impagável, Ele restaurou a minha vida, restaurou o meu nome, ainda me deu a oportunidade de pregar a sua palavra, ainda me deu a alegria de ir junto com vocês, que não foi eu que fiz, foi a igreja que fez. E juntos nós adoramos a Deus pela oportunidade de servir a Ele aqui nesta comunidade, de ter vocês como filhos. Muitos de vocês, eu agradeço a Deus, porque muitos
tenho uma alegria de estar na vida. Quando eu olho para a Cíntia hoje, a Cíntia de hoje, a Cíntia como está ali toda bonita, eu agradeço a Deus pela sua vida, Cíntia. Eu agradeço a Deus por a vida de cada irmão aqui. Eu podia citar vários irmãos. Quem poderia compreender que trabalhando em uma comunidade aqui em Boa Vista, em São Caetano, o filho de uma viúva que eu acho que eu parei mais de não querer ser pastor, né? Porque a dificuldade de fala é muito grande. O mundo está... Eu não sei operar mídia, não sei falar. Não gosto de ler. Eu sou preso em palavras. Mas mesmo sendo tudo isso, limitado de todas as formas, Deus me eleva. Os títulos que é dado aos nobres, por causa de vocês, eles me deram. 2012. Eu tenho dupla cidadania, a maioria de vocês estiveram lá. Você estava lá, outro dia eu estava vendo a foto. Você e Lucas estavam lá. Em Mangabeira não tinha nenhuma projeção, mas por causa do título daqui me deram também uma comenda em Mangabeira. Eu tenho uma medalha, Otávio Mangabeira. Você tem que agradecer a Deus. Quem sou eu? Quem somos nós? De onde viemos? Qual é a nossa genealogia? Ivo aqui falou de manhã da genealogia dele. Mas o que importa não é a genealogia passada, é a do presente. Você pode dizer comigo agora: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou eleito de Deus. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sou irmão de Jesus. Ei! Eu sou herdeiro do trono da glória de Deus. Todo esse direito é nosso, tome posse disso. É isso que Ezequias está falando. Creiam em Deus. Eu creio. E Ele tirou a sentença de morte sobre a minha vida. E você vai crer. E aquilo que é impossível para você, Deus vai tornar possível nesta noite, em nome de Jesus. Abre o entendimento da tua igreja. Ó Deus, batiza a tua igreja com fé nesta noite, em nome de Jesus. Batiza, 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 batiza com o dom da fé. Eu creio. Eu creio. Eu não quis olhar para homens. Eu olhei para Deus. E quando você crê em Deus, você é avivado por eles. E os fundamentos do avivamento é oração, é o amor a Deus incondicional, entender quem é Ele. E uma coisa que a igreja resolveu a não querer fazer: dar ao Senhor aquilo que a Ele é devido, a honra. Mas sabe por que nós não honramos a Deus? Porque às vezes nós não honramos nem os nossos pais. Eu tenho dificuldade de honrar os meus pais. Quando eu entro na igreja, a minha natureza é a natureza velha, e às vezes eu não quero morrer, então eu não honro a Deus também. Porque quando você recebe essa palavra, tentei me lembrar daquela palavra de manhã, viu, Ivo? Ele deixou seu trono de glória, se fez homem, morreu em nosso lugar, para que através do sangue dele nós fôssemos salvos. Salvo de quê? Da nossa natureza carnal e pecaminosa.
E eu quero esta noite dizer: faça morrer a sua natureza carnal e pecaminosa. Vou me lembrar de outra palavra lá de recomendação de Deus a Salomão, que se tornou uma palavra universal. Se o meu povo, vamos ficar de pé, que chama ou clama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ezequias recebeu uma sentença de morte. Ele se humilhou, ele colocou o seu rosto na parede, rosto no pó, e ele pediu uma oportunidade ao Senhor, e Deus o concedeu. Nesta noite eu estou grato a Deus, duplamente grato a Deus. Eu quero dizer a você, mamãe, viu, que até em sonhos, agora eu já entendi que a senhora quis falar. Em sonho, Deus lhe usou, a senhora me usou para mim tirar do lamaçal, e está me usando agora para eu restaurar. Põe a tua casa em ordem. Mas como eu não quero tomar só para mim essa palavra, em sonhos, eu quero ministrar o seu coração. Põe a tua vida em ordem. Porque o mesmo Deus de Ezequias, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da igreja. E nesta noite o que eu gostaria que o Espírito Santo pudesse moldar a minha natureza, pudesse moldar a sua natureza. Eu concluí a fala de manhã, mas a mesma palavra. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos vocacionados por Deus, não para vivermos na nossa natureza carnal e pecaminosa. Ele diz: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que a igreja do Senhor ande de modo digno da vocação que todos nós fomos chamados. Nós fomos chamados para adorar a Deus. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Nós somos vocacionados para amar uns aos outros, não com o amor daquele que lhe entrega, daquele que é seu amigo, mas o amor àquele que não lhe agrada. Fomos chamados para não responder àqueles que nos trazem uma ofensa. Ele diz: fomos chamados para viver em longanimidade. Longanimidade é você ter a natureza de Cristo intrínseca dentro de você. Você foi chamado para viver em mansidão, que Deus domine a minha natureza e a sua natureza carnal. Você não é um qualquer, você é eleito de Deus, você é filho de Deus, você tem a natureza de Cristo. É Ele que diz: faça morrer. Toda a carnalidade. O que roubava, para de roubar. Aquele que prostituía, para. Aquele que vai parando tudo. Deus está aqui nesta noite. Eu sinto a presença do eterno Deus aqui. Essa mensagem é minha, é para mim, José Pereira, em nome de Jesus. Coloca o teu rosto no pó, assenta a tua vida em mim, porque eu não parei, quem parou foi você. Eu não parei, eu quero lhe usar. Aleluia. Adore ao Senhor, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor,
Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você está falando com todos nós, está nos aquebrantando, está nos moldando. Permita ser moldado. Permitamos ser moldados. Tenha um coração rendido. Não sei se dá para nós cantarmos, Samuel. Quero concluir cantando o Salmo 51. Conforme a tua infinita graça, me ajude. Ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dai-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti ofereço. Perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir infinita graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez, aleluia. Oh, meus pecados, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Última estrofe. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado concedeu a minha mãe. Mais um consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Todos o coro. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aplauda. Glorifique, exalte, bendiga.
Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus, assim como visitou Ezequias, visitou a Davi, visitou a Elias, a Eliseu e a tantos outros os profetas, o Senhor está aqui. O Senhor fala comigo, fala contigo. O Senhor quer restaurar a nossa sorte. O Senhor quer reescrever uma nova história na nossa vida. O Senhor está dando nesta noite muitos livramentos. Ezequias disse: eu creio. Creiamos que o mesmo Deus de Ezequias é o nosso Deus. Aleluia. Soberano Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer ao Senhor, porque nesse dia eu vivi um dia memorável. Diz o teu servo Ivo que viveu a mesma experiência nessa madrugada. E que todos nós possamos permitir que este avivamento tão almejado pelo pastor Nerinaldo Luiz, por essa igreja, que esse avivamento que está acontecendo no nosso meio alcance a vida de todos os líderes, a vida de todos os membros, todos congregados desta igreja, e que a partir desse novo ano que se inicia, com essa nova diretoria que está a começar a realizar um grande trabalho para o Senhor, possamos nós abrir as nossas casas, para abrir o nosso coração, abrir as nossas próprias vidas, para permitir que o Espírito Santo de Deus possa continuar mandando na igreja do Senhor. E a igreja do Senhor são todos aqueles que ouve a palavra do Senhor, se rende e permite que o Senhor possa aplicar dentro do seu coração. E eu quero dizer, meu Deus, se o Senhor nos santificar, nós seremos santificados. Se o Senhor perdoar os nossos pecados, seremos perdoados. E eu quero crer que nesta noite o Senhor está nos perdoando. Eu quero crer que nesta noite o sangue de Jesus Cristo está purificando a minha vida, a vida dos meus filhos, e você vai dizendo a minha também, a vida dos meus filhos, e a vida de toda a minha família, a vida desta comunidade, porque o sangue de Jesus é poderoso para mudar a história e reescrever uma nova história na nossa vida. Faz isso em nós e por nós e através de nós. Eu quero ministrar para os comerciantes que Deus está abrindo porta para vocês. Aquele que tem empresa, Deus está abrindo portas. Os desempregados, Deus está trazendo emprego. Aquele que está com a questão na justiça, eu creio que assim como Deus revogou a sentença de Ezequias, Deus vai usar uma caneta de ouro em teu favor e vai te dar uma sentença de bênção nesta noite. E a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, eu creio que está sendo ordenada. Eu criei e o Senhor me ouviu e inclinou seus ouvidos para mim e nos deu a vitória. Agora eu oro para que os teus servos, líderes desta casa, pastor Nerinaldo Luiz, pastor Ailca, a educadora Alessandra, a vice-moderadora Flávia, que está voando agora, talvez já de São Paulo para
Salvador, talvez esteja em São Paulo ainda, mas que a viagem deles seja em paz e todo o conhecimento que eles aprenderam possa aplicar para o crescimento da tua igreja. Nos dá uma excelente semana. Eu profetizo uma semana de paz. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor aqui e igreja do Senhor espalhada em todo o mundo. E a igreja diz: e graças a Deus. Eu quero avisar que esse final de semana que vem é o Congresso dos Homens, mas é o Congresso dos Homens que o homem não sabe viver sem as mulheres, sem a igreja. É o Congresso de Homens. A programação, Ivo, começa sábado ou domingo? Começa sábado. Sábado é somente os homens? Ou pode vir todo mundo? Sábado é somente os homens, mas domingo é todo mundo. Vamos fazer uma grande festa para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém?